Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O último episódio da Economia Direta trouxe a avaliação do IPEA e do Unicef para o orçamento voltado a crianças e adolescentes entre 2019 e 2024, mostrando a importância da chamada agenda transversal, ou seja, as ações em diferentes ministérios para infância e juventude. Essa transversalidade no orçamento para crianças e adolescentes está presente também no Plano Plurianual 2024-2027, mas não só para essa área, também para outras 4: mulheres, igualdade racial, povos indígenas e meio ambiente. Um estudo da Consultoria do Orçamento da Câmara, que acaba de ser lançado, faz justamente a avaliação de como os poderes executivo e legislativo priorizaram essas 5 agendas no atual Plano Plurianual. E por isso, este é o nosso tema de hoje no Economia Direta, e o consultor do orçamento Giordano Ronconi, um dos autores desse estudo, já está com a gente aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília. Muito bom dia, Giordano. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bom? Prazer ter você aqui de novo na Economia Direta. A gente fez aquela série especial com a consultoria do orçamento, mas a consultoria continua focada ali. A mil. A mil, né? A gente sabe que está no momento da lei de análise da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, mas vocês continuam fazendo esses estudos, e esse estudo especificamente, né, que fala de como estão essas agendas transversais no plano plurianual, né? Houve ali um entendimento desse plano, é até uma novidade, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de entrar no ar, que é essa novidade da agenda transversal. Houve ali um entendimento de que esses 5 setores, essas 5 áreas, elas têm realmente uma urgência, elas têm necessidade de um olhar diferenciado, elas são complexas o suficiente para não ficar específica a área de algum ministério. Então, eu acho que seria interessante você primeiro fazer o seguinte, falar para a gente, né? A gente tem na nota técnica, falando ali das agendas criança e adolescente e ambiental, que cresceram fortemente entre 2024 e 2026, enquanto as agendas mulheres e igualdade racial tiveram reduções expressivas. Isso. Como é que vocês podem interpretar essas variações? Que números que vocês encontraram, em linhas gerais, Giordano, que podem refletir em mudanças estruturais de política pública, ajustes metodológicos? Como você já introduziu, Ana, essas agendas, elas são ações no orçamento e que os ministérios identificam como parte dessas 5 agendas consideradas transversais, né? Então, o ministério vai verificar uma ação orçamentária que é da competência dele, e aí ele vai dizer se essa ação é parte da agenda das mulheres. E ele ainda vai dizer se é exclusiva para mulheres ou se toca também para outros assuntos. Então pode acontecer de uma agenda, de uma ação orçamentária, ser não exclusiva, ou seja, ela envolve mulheres, mas também envolve segurança pública, ela envolve mulheres, mas também envolve outra agenda transversal, envolve igualdade racial. Então, os ministérios fazem essa marcação, né? E essa metodologia, ela é recente, né? Desde 2024, de fato, é que a gente pode realmente acompanhar a evolução das agendas transversais, né? E ao conseguir acompanhar um pouco, nós também conseguimos mostrar aos parlamentares como está essa série histórica, essa evolução das agendas. Tanto que um dos objetivos desse estudo foi justamente apresentar aos parlamentares, agora que a gente começou o período de apresentação de emendas, ele ainda vai se estender ainda durante essa semana, a próxima, e aí os parlamentares, né, eles têm que fazer as suas emendas individuais, de bancada, de comissão, eles podem verificar essas ações, verificar as tendências, tanto do passado como também para o futuro, e ver se é interessante apresentar emendas para essas ações. E aí o que a gente verificou é que realmente em termos gerais está crescendo, né, atualmente é 625 bilhões, especificamente para as agendas, né, para todo esse conjunto de agendas. Para essas 5. Tanto as 5, quanto também as que são ações mais transversais, ou seja, essas que eu estava comentando que pega uma agenda mulheres, mas também outro tipo de temática, né? Então, no geral, é de 625 bilhões, em 2024 era 400 bilhões, então está tendo um crescimento significativo dessas ações características das agendas transversais. No entanto, em algumas, quando você verifica, está ocorrendo uma redução, né, olhando internamente. Mulheres teve uma redução, inicialmente estava em 14 bilhões, e aí agora em 15 bilhões,
e aí agora nesse ano a gente encontrou só 2 bilhões, exclusivo para mulheres, né? Isso, 15 bi em 2024. 2024, 15 bi em 2024 e aí 2 bi agora no Peloa de 2026. E embora ainda seja um pouco cedo para confirmar, claro que um aspecto são ajustes metodológicos, como eu estava comentando, o Ministério ainda vai avaliando se caracteriza essa agenda como dessa área temática, então ocorrem sim ajustes significativos. Só um exemplo, né, o Bolsa Família. Bolsa Família é considerado uma agenda, faz parte das agendas transversais. E teve bastante discussão sobre qual que era, de fato, a agenda temática do Bolsa Família. Era específico para mulheres, era específico para criança e adolescente, e aí atualmente está criança, adolescente, mulheres, igualdade racial e povos indígenas. Então acabou englobando várias, né? Virou aquela ação mais interseccional, né? Então acaba mudando esses entendimentos do que de fato uma ação orçamentária se relaciona com as agendas. E ao mesmo tempo, outras ações, quando a gente começa a verificar, a gente deixou isso aberto lá no estudo para quem quiser conferir, algumas ações acabam sendo incluídas mais recentemente. A complementação do Fundeb não estava sendo incluída em 2024 e só agora foi incluída. E complementação do Fundeb é um valor bem significativo e que vem crescendo nos últimos tempos, né? E vai crescer. Então, esses novos entendimentos metodológicos acabam realmente mudando bastante esse acompanhamento das agendas transversais, né? Agora, quando você pega números, né, por exemplo, como esse que você passou, Jordano, de mulheres, né, de 15 bi para 2 bi, em princípio, essa é de acordo com o que está hoje, esse cenário que a gente tem hoje, de como os ministérios estão indicando, como cada área está indicando o que são essas agendas. Sim. Por outro lado, a gente tem aí vocês identificando que no caso de agendas como ambiental e de criança e adolescente teve um aumento, né? Uhum. Isso acontece em parte por essas questões metodológicas, e também antes não existia essa determinada ação, daí o Ministério verifica, isso faz parte dessa agenda e vai incluindo. Então ocorrem essas mudanças durante a apresentação do Executivo. E também ocorre a própria participação do Legislativo por meio das emendas, né, que a gente estava comentando. Há uma participação do Legislativo bem significativa. Ano passado foram mais de 4 bilhões incrementados nas agendas, né? Porque o processo legislativo orçamentário tem isso, né? Você precisa cortar uma parcela de dotações e incluir em outros, né? Então você mostra as prioridades também do legislativo no orçamento e como as agendas transversais estão marcadas nessas dotações, ou seja, nessas ações orçamentárias, o legislativo vai fazendo suas emendas e vai acabando mexendo nessas ações. Mas quando a gente verifica o saldo final, vamos dizer assim, né, oriundo dos cancelamentos e dos acréscimos, o saldo final é positivo, né? O legislativo vem atuando e bem significativamente na área ambiental, né? Principalmente nas emendas de comissões, emendas individuais, tem uma forte tendência para incrementar ações características da agenda ambiental. Então, mostra também uma atenção do legislativo em direcionar as suas emendas para essa área, né? Claro, tem outras áreas, especificamente até áreas, essas que eu estava comentando, essas transversais, ou seja, que pega vários temas, também recebem uma maior atenção do Congresso, e aí dá para até entender, né? Porque como são um número limitado de emendas, você só pode fazer determinadas ações, e aí você acaba focando em uma que tem um maior impacto possível, uma ação que realmente, por ter um impacto nas suas localidades bem interessante para o parlamentar, ela acaba também beneficiando diversos temas, né, das agendas. Então acaba sendo outro ponto de atenção que a gente vai encontrando nessa evolução dos gastos, né, do orçamento específico das agendas. O estudo, você falou em 4 bilhões em 2024, nessa questão das emendas para essas ações transversais, e 1,5 bi em 2025, não é isso? Isso. Em 4 bi, ele é oriundo principalmente dessas... os parlamentares deram uma maior atenção nas agendas ambientais, foram 4 bi que aumentou ali, só que em outras agendas teve uma redução, né? Agendas como crianças e adolescentes teve uma redução de 800 milhões,
povos indígenas teve uma redução de 60 milhões. Então, vai tendo assim, essas reduções, mas o saldo final acaba sendo positivo, ou seja, as agendas no final acabam tendo esse incremento maior do que o executivo enviou, né, no projeto. Agora, Giordano, você também estava comentando aqui, né, até quando a gente estava conversando sobre esse episódio, até na nota técnica também tem uns dados aqui que seria legal você poder explicar para quem está acompanhando a gente, né? Ficam ali, né? A implementação dos marcadores, ela permite identificar mais de 1.300 ações orçamentárias ligadas a agendas transversais, então, quer dizer, uma pluralidade aí grande de ações orçamentárias, sendo 92% delas primárias e 17,5% discricionárias. O que isso significa ali para quem está acompanhando a gente quando a gente tem 92%? Que tipo de ações seriam essas que poderiam ser consideradas primárias e que tipo de ações poderiam ser consideradas discricionárias? Você poderia dar para a gente aí um exemplo do que isso significa na prática? Basicamente, a gente trouxe esse ponto até para comentar de que elas estão também sujeitas a algumas regras fiscais. Então, se uma parte significativa dessas despesas está relacionada a despesas primárias, significa que ela está sujeita também com algumas exceções, né, previstas lá na lei complementar do teto, mas elas estão previstas a possíveis bloqueios durante a execução. Então a gente trouxe isso para os parlamentares já ficarem cientes de que essas ações podem sofrer bloqueios. Então, se quer realmente dar um destaque bem significativo para alguma determinada ação, aí está uma possibilidade, né? E também tem a questão das discricionárias, que elas sofrem outra regra fiscal, que é a regra do resultado primário. Então, se ocorre um resultado primário fora da meta prevista, pode sofrer contingenciamentos. Então, também na mesma forma de alertar os parlamentares, né? Essa questão dessas 1.300 ações orçamentárias vai muito nessa linha que eu estava comentando dos ajustes metodológicos. Antes, eu acho que era menos da metade desse número. Então, as ações vão sofrendo esses ajustes para serem incluídas dentro das agendas transversais. E justamente vão compondo esses marcadores, né? Esses marcadores vão ganhando uma maior representatividade. O que eu me refiro a isso? Se você verifica as despesas discricionárias do Executivo, cerca da metade é oriunda das agendas transversais. Se você verifica o PAC, por exemplo, eu acho que 54% desse percentual são agendas transversais. Então, também é para destacar que, dentro de toda essa discussão fiscal que vem acontecendo, as agendas transversais não ficam fora desse assunto. Elas estão intrinsecamente permeando essas discussões, porque mudanças oriundas de atendimento a regras fiscais vão acabar afetando de alguma forma pelo menos algumas dessas agendas, dessas ações orçamentárias ligadas a essas agendas, né? E isso é interessante, Giordano, você pontuar, porque quando a gente tem um orçamento, o plano plurianual, ele fala de 4 anos, é um planejamento ali, não é de longo prazo, ele é de um médio prazo. Isso. Então, você tem, não é o fato de que você priorizou ali 5 áreas e indicou, puxa, isso aqui a gente precisa ter um olhar especial em vários ministérios, não vai ficar fora das regras fiscais. Esse alerta de vocês é interessante, até nesse momento, como você falou, que os parlamentares estão ali decidindo as emendas ao orçamento do próximo ano. Isso. Então, você diria que esse tipo de, por exemplo, projeção, até que vocês fazem projeções até 2028, nesse ciclo, né, de agendas transversais, esse tipo de planejamento, a ideia da consultoria do orçamento é justamente ajudar o parlamentar nesse momento de definir para onde vai essa emenda dele, onde é que pode ser mais útil, onde é que pode ter mais resultado ali na ponta, quer dizer, criança e adolescente, mulheres, igualdade racial, indígenas, meio ambiente, onde é que isso vai poder ter, de fato, uma ação importante de política pública? Isso. A gente até colocou como anexo nesse estudo, mais com o objetivo do parlamentar encontrar realmente quais são ações que ele normalmente já conhece, né? Todos os parlamentares atuam em alguma temáticas específicas, eles sempre vão ter interesse em algumas determinadas, já conhecem essas ações orçamentárias. Então a gente colocou esse anexo, né, faz uma boa parte do conteúdo do nosso estudo, para o parlamentar encontrar quais são as ações de interesse dele. E lá nesse anexo a gente até colocou quanto vem acontecendo nos últimos 2 anos,
também pegamos um recorte desse orçamento de médio prazo, que é outra inovação metodológica que foi incluída em alguns anos recentes, sobre na projeção do orçamento para cada ação orçamentária, né? Então, como o orçamento de médio prazo, dá para verificar de forma mais detalhada, pela avaliação dos ministérios, como vai evoluir determinada ação orçamentária, que normalmente engloba os programas, né, da agenda transversal. E o que a gente colocou é justamente para deixar esse destaque, acaba abrindo bastante espaço para estudos, porque uma ação oriunda das agendas transversais, ela acaba envolvendo vários ministérios, né? Se você pega aqui, por exemplo, uma ação do criança e juventude, criança e adolescente, né? São ações que normalmente envolvem o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Assistência Social, pega vários ministérios, né? E, consequentemente, cada ministério tem seus objetivos, suas prioridades. Uhum. E o que acontece, algo muito comum no nosso contexto orçamentário, são as sobreposições de políticas. Então, algumas vezes, um ministério está fazendo uma política muito semelhante a de outro ministério, né, usando recursos distintos. Uhum. Então, uma agenda acaba sendo fragmentada por meio disso. Então, um dos pontos até do orçamento de médio prazo que acaba ajudando muito nisso é de deixar de forma mais evidente de que para onde uma determinada ação orçamentária está indo. Para quem conhece do assunto já verificar esses riscos da fragmentação da política internamente. Então, o que isso acaba ajudando muito nessa questão de verificar como foi no passado e como vai ser no futuro, é para dar uma maior prioridade, ou uma maior atenção, pelo menos, caso o parlamentar tenha interesse em priorizar determinado assunto, de verificar essa ação na qual eu tenho bastante interesse, ela vai estar sendo reduzida ou está se mantendo estável no longo prazo pelas previsões do Ministério. Então, aí ele pode já entrar com mais subsídios no tema, no assunto, ou agora, inclusive, no processo orçamentário, né? Reforçar uma determinada ação, né? Então, isso acontece muito. Então, é isso, né, Jordana? É muito interessante, e a gente, quando traz esses assuntos, às vezes pode parecer muito distante de quem está ouvindo a gente, mas não é. É exatamente isso que você falou. Esse estudo da consultoria, ele faz esse subsídio super importante para o parlamentar, que nesse momento, junto com as suas equipes técnicas, eles estão definindo como é que vão colocar essas emendas e definir prioridades e ajudar nessas agendas transversais que são super importantes. Sim. E para também aquelas organizações da sociedade civil que acompanham o orçamento, que buscam ali ações específicas nas suas áreas para poder reduzir problemas, que são problemas muito importantes de serem reduzidos no país, elas também vão poder ter essa informação, né? Uma coisa interessante também, até para destacar, é que essas agendas transversais acabam reforçando uma das falhas do orçamento atual, do arcabouço orçamentário atual, que é realmente de verificar os resultados. Ou seja, verificar o grau de eficiência, de efetividade, ou seja, o impacto que ele está gerando na ponta. É muito complicado verificar, de fato, se uma determinada ação está beneficiando X pessoas ou entregando X equipamentos, conclusões. Claro, há métricas que existem, mas elas sofrem de uma necessidade de aprimoramentos. E eu acredito que as agendas transversais acabam ajudando muito nisso. E eu acho que um exemplo que é o das mulheres, como tem uma atuação forte da própria bancada aqui, de setores, organizações no assunto, tenta realmente reforçar essa questão. Tanto que nos relatórios que eles apresentam, eles procuram verificar quantas mulheres de fato foram beneficiadas dessas ações oriundas das agendas transversais. Então você consegue chegar de fato num número final, vamos dizer assim, né? Lá na ponta, você consegue fazer um link com o que foi disponibilizado do orçamento. E isso permite realmente fazer essas análises de eficiência, de efetividade, do que é possível melhorar, o que é possível priorizar. Então, acaba sendo um grande reforço para essa lacuna, vamos dizer assim, essa dificuldade que existe ainda no atual sistema orçamentário. Com certeza. Jordano Ronconi, consultor do orçamento aqui da Câmara, mais uma vez, muito obrigado por participar do Economia Direta. A gente lembra aqui que
A consultoria do orçamento faz todo esse suporte exatamente para os parlamentares nesse momento que a gente está fazendo a construção tanto da lei de diretrizes orçamentárias como da lei orçamentária anual e essas avaliações de políticas públicas. A gente teve uma série especial com a consultoria do orçamento nesse ano e a gente trouxe novamente aqui o Jordano Ronconi para falar desses estudos que continuam acontecendo na consultoria. Jordano, muito obrigado, uma excelente semana de trabalho para você. Obrigado, Ana. Boa semana também.